Olá pessoal, vamos à resposta da nossa enquete dessa semana que diz respeito às anomalias millerianas. Olha só, essa é uma situação muito frequente e que cabe ao ultrassonografista fazer o diagnóstico. Vejam, esse artigo de revisão sistemática mostra que 5,5% de todas as mulheres têm alguma anomalia milleriana. Então vejam que é uma situação bastante frequente no consultório. A gente tem que lembrar da formação dos ductos de Miller, né, que eles crescem em direção caudal e medial e se fundem aqui no meio. Então nós vamos ter as anomalias de formação. As principais são a falha de reabsorção do septo, o septo uterino, que é a situação mais frequente, corresponde à grande maioria, e as falhas de fusão, que é o útero bicorno, que é a segunda mais comum. As outras são mais raras. Vejam, é uma situação das situações mais frequentes que a gente tem na ultrassonografia. Eu faço um corte transversal a nível do fundo uterino e vejo duas cavidades uterinas. O que é isso? É um útero arqueado, que é a variação da normalidade? É um útero septado? Ou é um útero bicorno com uma chanfradura pequena? Vejam, eu não consigo ver o contorno uterino a não ser com a ultrassonografia tridimensional. O diagnóstico diferencial aqui só é possível com o corte coronal, que é feito pela ultrassonografia tridimensional. Existem 3 classificações da American Fertility Society, que ela é mais antiga, da Sociedade Europeia de Reprodução e Embriologia, e o último, mais recente, do American Society. Todas elas não contemplam todas as anomalias e a gente usa um mix delas para fazer um diagnóstico. Isso foi encontrado nesse encontro de experts, no CUME, que ele utilizou todas as 3 classificações e utilizou o que era mais comum e mais utilizado para o diagnóstico das anomalias millerianas. Então, o que a gente leva em consideração, principalmente, é o corte coronal. Se o fundo uterino é regular ou não. Se for irregular e essa profundidade for mais do que 1 centímetro ou 10 milímetros, é útero bicorno. Se for regular e essa indentação for maior do que 10 milímetros, é útero septado. O grande diagnóstico diferencial é com o arqueamento uterino. Vejam, no arqueamento uterino, um corte transversal ao nível do fundo vai aparecer as cavidades endometriais separadas. Esse é o aspecto do arqueamento uterino. Vejam que a indentação é menos do que 10 milímetros e a angulação aqui é um ângulo bastante obtuso. Muitas vezes nós não conseguimos o diagnóstico diferencial sem usar o corte coronal. Aqui um ângulo mais agudo com uma indentação maior que 10, um septo parcial. Aqui um septo que vai até o colo e aqui um septo que divide totalmente o útero. Vejam que o fundo uterino ele é liso. Esse é o diagnóstico diferencial. Aqui um útero bicorno, aonde eu vejo uma chanfradura, aqui um útero bicorno parcial, essa chanfradura tem que ser maior do que 1 centímetro, e aqui um útero bicorno mais característico, com a divisão chegando quase a nível do colo, ali a nível do istmo. Essas são as imagens que o corte coronal me dá. Aqui um útero normal, aqui um útero arqueado, que também é normal, aqui um septo parcial e aqui um útero bicorno parcial. Essas aqui que são as mais frequentes, eu não consigo fazer o diagnóstico diferencial sem ter um corte coronal. Esse foi o nosso caso. Vejam, eu fiz um corte coronal, um corte transversal a nível do corpo e fundo uterino e um a nível do colo. A gente prevê claramente que tem 2 cavidades e 2 colos. No corte longitudinal é mais difícil de eu imaginar isso daí.
Vejam quando eu fiz o corte coronal, a aquisição das imagens. Um útero septado. Vejam, fundo uterino liso, as duas cavidades endometriais, e eu dou a informação para o esteroscopista até onde está o septo na cavidade uterina, a profundidade, a largura e o comprimento desse septo. Então, essas são as anomalias millerianas. Eu falei muito rapidamente. Se vocês tiverem interesse, depois a gente pode preparar uma live a respeito uma coisa mais completa a respeito das anomalias millerianas. Ok, pessoal? Um abraço a todos.